Se você está assistindo a este vídeo, entenda, não foi por acaso. Existe um motivo maior por trás disso. Pause tudo o que estiver fazendo. Silencie as distrações e concentre-se completamente, porque essa mensagem não é para qualquer um. Ela é destinada aos determinados, aqueles que no fundo sabem que nasceram para algo maior, aqueles que sentem uma inquietação dentro de si, um chamado que não conseguem ignorar. E se você chegou até aqui, saiba, o universo está tentando te dizer algo. E a pergunta que fica é: você vai ignorar esse chamado ou vai escutar a voz que está te chamando para despertar? Bob Proctor sempre dizia com convicção: tudo aquilo de que você precisa para alcançar seus sonhos já reside dentro de você. E é exatamente essa verdade que eu quero te revelar hoje. Porque a maioria das pessoas atravessa a vida sem nunca compreender qual é o verdadeiro segredo que separa os que vencem dos que apenas existem, reclamando da vida. Mas hoje você vai descobrir essa resposta. E a partir do momento em que compreender o que está por trás dessa revelação, você nunca mais enxergará a realidade da mesma maneira. A forma como você vê o mundo vai mudar. Sua perspectiva vai se expandir. Mas esteja avisado, o que você está prestes a ouvir pode abalá-lo profundamente. Pode colocar em xeque tudo aquilo em que você sempre acreditou. Por isso, eu te lanço agora um desafio direto. Se você tiver coragem suficiente para encarar uma verdade que transforma, escreva agora nos comentários: eu escolho vencer. Sim, escreva essa frase. Declare isso, porque esse gesto será o seu ponto de partida. Será a chave que abre a primeira porta da sua jornada, a decisão que marca o início de uma nova trajetória na sua vida. E a partir daqui não haverá mais retorno. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu oro por essa vida que chegou até aqui. Nada é por acaso. Se essa pessoa está ouvindo esta mensagem, é porque o Senhor a conduziu até aqui por um propósito maior. Pai, toca agora esse coração. Acalma essa mente agitada. Que toda ansiedade, todo medo, toda confusão ceda lugar à tua paz. Que essa voz não seja apenas mais um conteúdo, mas sim uma palavra viva, capaz de transformar pensamentos, curar feridas e reacender a chama que o mundo tentou apagar. Espírito Santo, renova as forças dessa alma cansada, dá sabedoria, clareza e entendimento para que ela compreenda tudo o que será revelado. Que essa pessoa permaneça até o fim, não por curiosidade, mas porque ela sentirá no fundo da alma que essa mensagem foi feita especialmente para ela e que ao final ela possa dizer com fé: Deus falou comigo. E a minha vida jamais será a mesma. Em nome de Jesus, amém. Agora sim, vamos continuar. Se em algum momento da sua vida você já sentiu, lá no fundo, que nasceu para algo maior, se você já olhou ao seu redor e percebeu que o mundo parece pequeno demais para o tamanho dos seus sonhos, se você acredita que existe um propósito dentro de você, mas sente que algo invisível te impede de avançar, então permaneça aqui. Esse vídeo foi feito para você, porque nos próximos minutos eu vou te revelar um código mental, um padrão de pensamento que as pessoas mais extraordinárias do mundo utilizam sem que ninguém perceba. E se você absorver isso, se você permitir que essa revelação entre na sua mente e no seu espírito, tudo vai mudar. Mas antes, preste atenção, somente os que estão realmente prontos para uma mudança profunda vão permanecer até o fim. Os demais, os que ainda não estão preparados, vão desistir no meio do caminho. Porque a verdade, quando é dita com clareza, assusta. E hoje você não vai ouvir o que gostaria de ouvir. Você vai ouvir o que precisa ouvir. Porque eu vou te mostrar, sem filtros e sem floreios, o que diferencia os milionários, os realizadores, os que quebram recordes, os que mudam gerações. E mais do que isso, como aplicar esse mesmo princípio na sua própria vida, agora mesmo. Mas antes de te mostrar o que fazer,
Eu preciso te mostrar o que está te travando. E isso pode doer, porque a maioria das pessoas nunca sai do lugar por causa de algo que elas nem conseguem enxergar. Uma armadilha mental, um ciclo oculto, invisível, sorrateiro, que aprisiona, paralisa e controla sem que a vítima perceba. É como se estivessem dentro de uma gaiola feita de pensamentos. Mas por ser uma prisão mental, elas acham que são livres. E quanto mais tentam mudar sem romper com essa prisão, mais andam em círculos. Esse é o verdadeiro inimigo. E está mais perto do que você imagina. Desde muito cedo, você foi condicionado a pensar pequeno. Foi treinado a seguir regras que jamais questionou. A aceitar que a vida é assim mesmo, que nem todo mundo pode, que você tem que se contentar. Você foi moldado para acreditar que não deve sonhar alto demais, que é melhor ser realista do que se frustrar. E assim, lentamente, uma lente limitante foi colocada diante dos seus olhos, e com o tempo, você passou a enxergar o mundo por ela. A vida deixou de ser uma possibilidade e passou a ser uma prisão com grades invisíveis. E o pior, você nem percebeu que isso estava acontecendo. Quero que você visualize agora uma cena que ilustra exatamente o que acontece com você, mesmo que inconscientemente. Imagine um elefante de circo. Desde filhote, ele é preso por uma corrente amarrada a uma estaca fincada no chão. No começo, ele tenta se soltar, puxa, esperneia, faz força, mas não consegue. Ele é pequeno e a corrente é mais forte. Com o passar dos anos, o elefante cresce. Se torna um animal gigantesco, poderoso. Mas sabe o que acontece? Ele nunca mais tenta escapar. Ele permanece ali, parado, imóvel. Mesmo que hoje a corrente seja fraca demais para prendê-lo, ele não tenta. Porque a prisão não está mais em seu corpo, está na sua mente. Agora, reflita profundamente. Quantas correntes invisíveis estão te mantendo paralisado neste exato momento? Quantas crenças você carrega que foram colocadas aí por outras pessoas, por sistemas, por experiências mal interpretadas? Talvez você nem perceba, mas sua mente foi programada para acreditar que existe um teto para suas conquistas, que existe um limite para o que você pode sonhar, fazer ou viver. E mais, essa programação foi instalada de forma tão sutil e tão repetida que se tornou automática. Hoje, ela opera em segundo plano, influenciando todas as suas decisões, desde o que você acha que merece até as oportunidades que você sequer enxerga. Mas aqui está o ponto onde tudo muda. Os vencedores quebram esse ciclo. Eles despertam. Eles entendem que a mente pode ser tanto a prisão quanto a chave da libertação. Eles aprendem que os pensamentos são os verdadeiros engenheiros do destino. Eles reconhecem que foram ensinados a aceitar menos, mas escolhem acreditar em mais. Eles não aceitam viver limitados por normas impostas, por traumas antigos ou por estatísticas sociais. Eles rompem com tudo isso. Eles ressignificam o que aprenderam e, acima de tudo, reprogramam a sua mente para servir ao seu propósito e não para bloqueá-lo. Agora eu te pergunto, com toda a seriedade, você pretende continuar acorrentado a essas limitações invisíveis? Ou está pronto para dar o primeiro passo em direção à sua liberdade mental? Você está disposto a mergulhar na mentalidade dos que vencem, dos que criam negócios do zero, dos que superam vícios, dos que realizam seus sonhos, dos que recomeçam depois de perder tudo? E mais importante, está preparado para aplicar isso na sua vida a partir de agora? Talvez você já tenha notado que existem pessoas que parecem estar sempre no controle, que prosperam mesmo em tempos de crise, que conseguem transformar dores em combustível, que fazem da escassez um trampolim. Seja um atleta que bate recordes, um empreendedor que prospera, ou alguém que, mesmo depois de ser humilhado, se levanta e constrói algo maior do que todos imaginavam. Todos eles compartilham um ponto em comum:
uma identidade de conquista. E preste atenção, essa identidade não é mágica, não é herança, não é um dom sobrenatural. Ela é construída, ela é treinada, ela é formada por escolhas conscientes, feitas diariamente. E essa construção começa quando a pessoa decide romper com as mentiras que ouviu sobre si mesma. Quando ela diz: chega, eu não aceito mais viver limitado. Eu vou reescrever a minha história. E talvez esse momento seja agora para você. Mas o que de fato é essa identidade de conquista? É algo místico, um talento secreto, um privilégio reservado a poucos? A resposta é não. Essa identidade não vem de fora. Ela é forjada por dentro. Não se trata de sorte. Não. É sobre estar no lugar certo na hora certa. É sobre uma maneira de pensar que não aceita a derrota como ponto final, mas como parte do processo. Os campeões não são aqueles que nunca caem, mas sim os que aprenderam a transformar cada queda em impulso. Eles desenvolvem uma força interna que os diferencia, uma convicção que guia suas ações, mesmo diante dos piores cenários. Aqueles que vivem em estado de excelência descobriram um princípio que a maioria ignora. A mente tem um poder criador. Ela molda a realidade. Ela responde àquilo que é alimentada. E esses realizadores não apenas sabem disso, eles dominam esse funcionamento. Eles usam a mente como aliada estratégica. Sabem que tudo o que vivem começa dentro. Sabem que a emoção que escolhem cultivar, a crença que decidem repetir, o diálogo interno que alimentam, tudo isso está construindo o que será visto do lado de fora. E é por isso que eles agem com tanto foco e fé. Eles vivem o sucesso por dentro antes de ver os frutos por fora. E aqui está o ponto mais transformador. A principal diferença entre uma pessoa comum e alguém que vence não está nas condições externas. Está na forma como cada um interpreta o mundo à sua volta. Um campeão não se paralisa diante da dor. Ele usa a dor como ferramenta. Ele encontra um propósito maior por trás de cada desafio. Ele entende que a adversidade não veio para destruí-lo, mas para lapidá-lo. Enquanto muitos desistem ao primeiro sinal de dificuldade, ele avança com mais intensidade, mais visão, mais determinação. Um verdadeiro realizador possui clareza de metas. Ele sabe onde quer chegar. Ele visualiza com nitidez aquilo que ainda não existe. Ele antecipa mentalmente o seu sucesso. E mesmo sem ver nada ao redor, ele crê como se já estivesse vivendo aquilo. Essa fé interna, essa segurança inabalável, é o que torna essa pessoa incomum. Porque enquanto os outros duvidam de si, ele já decidiu acreditar. Ele já se comprometeu com o resultado. Ele já viveu aquilo por dentro. E isso muda tudo. E talvez agora você esteja se perguntando: mas como tudo isso acontece na prática? Como eu saio dessa prisão mental e começo a construir uma nova identidade? A resposta está em um conceito tão poderoso quanto transformador: a reprogramação dos pensamentos. Não estamos falando aqui de algo distante ou inatingível. Não é preciso um curso caro, nem esperar por um evento milagroso. É algo que você pode começar agora mesmo, com os recursos que já possui: sua mente, sua atenção e sua decisão. A mente humana funciona como um sistema operacional. Ela foi programada ao longo da vida com crenças, ideias, medos e padrões repetidos. Ela armazena comandos e depois que esses comandos se tornam automáticos, a mente passa a agir conforme o que lhe foi alimentado, mesmo que isso vá contra seus objetivos mais profundos. Mas aqui está a grande virada. Todo sistema pode ser reconfigurado. Todo padrão pode ser ressignificado. E a sua mente pode e deve ser reprogramada. Quando isso acontece, os resultados aparecem. Porque pensamentos moldam emoções. Emoções geram comportamentos.
E comportamentos constroem sua realidade. Os realizadores sabem disso. Eles não aceitam os limites impostos pela sociedade ou pelas experiências negativas do passado. Eles fazem uma escolha consciente, a de substituir crenças que os enfraquecem por pensamentos que os fortalecem. Eles entendem que, se querem viver algo novo, precisam pensar de forma nova. Eles aprendem a vigiar o que pensam, a escolher onde colocam sua atenção, a cultivar ideias que os impulsionam. Eles saem do ciclo da autossabotagem e entram no fluxo da criação intencional. E isso muda tudo, porque quando você muda o que acontece dentro de você, o que acontece fora também muda. A partir do momento em que você adota uma mentalidade mais clara, positiva e centrada em crescimento, as suas atitudes começam a refletir essa nova energia. Você começa a se mover com mais segurança, a falar com mais clareza, a se posicionar com mais firmeza, e o mundo percebe. As portas começam a se abrir, as oportunidades passam a surgir, as pessoas certas começam a aparecer. Por quê? Porque a realidade responde à frequência da sua mente. E a chave de tudo está na forma como você se vê. Porque se você continuar se enxergando como alguém acorrentado, limitado, incapaz, o mundo também te tratará assim. Mas se você passar a se ver como alguém capaz de realizar coisas grandiosas, sua energia muda e o mundo se ajusta à sua nova visão. Agora que você entende como a mente funciona, é hora de aplicar isso na prática. E para isso, eu vou te apresentar uma das ferramentas mais utilizadas por atletas de elite, empresários de sucesso e pessoas que vivem em alta performance todos os dias: a visualização criativa. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, mas hoje vai entender a real profundidade e o poder transformador que essa prática carrega. Porque visualizar não é simplesmente imaginar, é treinar o seu cérebro para aceitar como real uma nova realidade. É fazer um ensaio mental de algo que ainda não existe no mundo físico, mas que você deseja viver. E o mais impressionante, o cérebro não sabe a diferença entre aquilo que é vivenciado intensamente na mente e aquilo que acontece de fato. Isso significa que, ao visualizar com emoção, com intenção e com clareza, você está moldando sua mente para aceitar aquele cenário como natural. E quando isso acontece, o seu corpo, seus comportamentos, suas decisões e até suas palavras começam a se alinhar com aquela nova imagem. Aos poucos, aquilo que era apenas uma possibilidade passa a ser interpretado como algo iminente, inevitável. E a sua realidade começa a se mover em direção a isso. Não estamos falando de mágica, estamos falando de neurociência, de reconfiguração neural, de ativação de redes cerebrais que tornam o seu futuro desejado algo presente no seu sistema nervoso. A técnica é simples, mas profunda. Comece escolhendo uma meta clara, algo que realmente mova o seu coração. Pode ser uma conquista financeira, um novo estilo de vida, uma cura emocional, um relacionamento saudável ou a realização de um sonho antigo. Feche os olhos por alguns minutos. Respire profundamente. E imagine-se vivendo essa realidade. Sinta-se no ambiente. Perceba os detalhes. Onde você está? Como estão as expressões das pessoas ao seu redor? O que você está ouvindo? O que está vestindo? Quais aromas existem nesse lugar? Mas o mais importante, qual é a emoção que você sente ao viver isso? Sinta como se já estivesse acontecendo. Sinta a alegria, o orgulho, a gratidão. Porque quanto mais verdadeira for essa emoção, mais profundamente ela será gravada na sua mente. Essa prática precisa ser repetida. Dedique pelo menos 5 minutos por dia. Escolha um horário onde você possa se concentrar, pode ser ao acordar ou antes de dormir. Visualize, respire, sinta e repita por 7 dias consecutivos. O que vai acontecer é quase mágico.
Algo dentro de você vai começar a se alinhar. Sua postura muda, sua energia muda, sua clareza aumenta, sua vibração se eleva. E quando isso acontece, o mundo começa a responder. Pessoas, situações, oportunidades. Tudo começa a se mover de forma diferente. E você passa a viver não mais como um sobrevivente, mas como um criador da própria realidade. Você está preparado para ouvir uma verdade que separa os realizados dos frustrados? Então preste muita atenção. Não é a quantidade de esforço que define seu sucesso, é a qualidade dos seus pensamentos. Isso pode parecer contraintuitivo à primeira vista, porque desde pequenos nos ensinaram que quanto mais você rala, mais você vence. Mas essa é apenas meia verdade. A realidade é que milhares de pessoas trabalham duro todos os dias e ainda assim vivem presas na escassez, no medo, na mesmice. Por quê? Porque enquanto lutam com o corpo, estão travadas na mente. Enquanto se esforçam com as mãos, sabotam com os pensamentos. Enquanto muitos vivem exaustos, batalhando por migalhas de progresso, os que pensam como campeões avançam em níveis que parecem inatingíveis para a maioria. Eles não vivem esperando que o mundo os favoreça. Eles não precisam de condições ideais. Eles criam. Eles moldam o ambiente a partir de dentro. Eles dominam um princípio que a maioria sequer conhece. O jogo mais importante de todos é o jogo mental. E nesse jogo, quem aprende as regras transforma tudo. Mesmo com poucos recursos, mesmo com pouco apoio, mesmo com tudo aparentemente contra. Os campeões não esperam. Eles decidem. Eles não precisam que tudo esteja perfeito para começar. Eles começam com o que têm. Não agem pelo medo, mas pela visão. E essa visão é clara, forte e inegociável. Eles se movem não porque têm todas as respostas, mas porque já escolheram quem vão se tornar. E é isso que você precisa entender agora. Você também pode acessar essa mentalidade vencedora. Você também pode se tornar essa nova versão de si mesmo. Se, e somente se, estiver disposto a deixar de lado o velho padrão de pensamento que te prende. Mas entenda, isso não vai acontecer automaticamente. Vai exigir consciência, vai exigir treino, vai exigir decisão. Não será confortável, não será instantâneo, mas será real e será transformador. Você só precisa fazer a escolha de sair da média, de parar de reagir e começar a construir, de deixar de viver como quem espera e passar a viver como quem decide, porque a decisão muda tudo. E quando você muda por dentro, a sua realidade não tem outra opção a não ser se transformar também. A seguir, eu vou compartilhar com você os 3 pilares mentais que sustentam a rotina daqueles que vivem acima da média, que constroem legados que impactam o mundo ao seu redor. Esses pilares não são mágicos. Eles não funcionam apenas quando tudo vai bem. São hábitos mentais poderosos, praticados de forma consistente, que moldam o modo como essas pessoas pensam, sentem e agem. E quando você entende isso, começa a enxergar que a diferença entre você e um realizador não é capacidade, é mentalidade. Preste muita atenção. Pilar 1. Confiança plena em si mesmo. Os campeões confiam profundamente em si mesmos. Mas essa confiança não vem da perfeição, e sim da consciência de que podem crescer, aprender e evoluir constantemente. Eles não esperam elogios nem a aprovação dos outros. Eles não se baseiam em validação externa. Eles decidem acreditar. E essa fé interna, inegociável e firme, gera uma energia magnética que atrai tudo o que eles precisam. Essa autoconfiança muda a forma como se comportam, como falam, como se posicionam no mundo. E o mundo responde a isso. Pilar 2. Visão ilimitada. Essas pessoas não enxergam com os olhos do passado.
Não se deixam limitar pelas circunstâncias. Elas cultivam uma visão tão clara e ampla do que podem viver, que o presente já não determina mais o seu valor. Elas sonham alto, pensam grande e se conectam com o que é possível, mesmo que ainda não exista, porque sabem que a realidade externa é apenas o reflexo atrasado da sua imaginação interna. Por isso, mantém os olhos no futuro, mesmo quando o agora está difícil. E isso as impulsiona. Elas se alimentam da visão, não das condições. Pilar 3. Ação decidida. Vencedores não ficam esperando o momento certo. Eles sabem que esse momento nunca vai chegar do jeito ideal. Por isso, decidem e se movem. Mesmo com medo, mesmo com dúvidas, mesmo sem todas as respostas. Porque eles entenderam uma coisa que a maioria ainda não percebeu. A ação é o catalisador da transformação. É o passo que muda o jogo. Eles não ficam travados na análise. Eles não precisam de garantias para agir. Eles agem e as garantias vêm depois. Esses 3 pilares não são talentos, são posturas mentais e você pode desenvolvê-las a qualquer momento. Inclusive agora. Agora me diga com sinceridade e coragem. Você está pronto para romper com esse padrão mental que tem te mantido preso? Está verdadeiramente disposto a deixar para trás as velhas crenças, os medos que te travam, os pensamentos que repetem todos os dias? Não é para mim, não sou bom o suficiente, eu não consigo. Porque se estiver pronto, então prepare-se para uma virada radical. Porque a transformação que você deseja não será rasa, nem lenta, nem superficial. Ela será profunda, intensa, radical e irreversível. Mas saiba, ela depende exclusivamente da sua decisão. E não me refiro a uma decisão emocional, daquelas que passam em poucos minutos. Falo de uma decisão firme, interna, inquestionável. Uma decisão que declara: eu não aceito mais viver como alguém limitado. Eu não fui criado para sobreviver, eu fui criado para impactar. Uma decisão que muda o tom da sua voz, a firmeza dos seus passos, a direção dos seus dias. Uma decisão que fecha as portas para o passado e abre portais para o futuro. Uma decisão que transforma pensamentos em movimento, que transforma desejo em ação, que transforma fé em resultado. Chegou o momento de abandonar de vez as correntes mentais que te mantêm paralisado. Chega de repetir velhos ciclos. Chega de se esconder atrás do medo e das desculpas. O tempo de esperar acabou. O tempo de sonhar, sem agir, ficou para trás. Agora é tempo de levantar-se, posicionar-se e avançar. Os campeões não vivem como espectadores da própria história. Eles se tornam autores. Eles assumem o volante. Eles escrevem com a própria mão o destino que vão viver. Então escreva agora nos comentários: eu escolho ação. Declare, afirme, ative, porque essa frase não é só uma resposta. Ela é o renascimento de uma nova versão sua. É um código de comando direto para a sua mente. É a senha que desperta quem você é de verdade. Aqui no canal Ouça Essa Voz. Nós não falamos para entreter. Falamos para ativar, para despertar, para quebrar cadeias internas. Aqui, cada palavra é pensada para tocar partes suas que estavam adormecidas há anos. Aqui, a motivação não é superficial. Ela é enraizada na verdade. Nós acreditamos que uma única frase, dita na hora certa, pode mudar completamente o rumo de uma história. E se essa mensagem chegou até você, se você ouviu até aqui, não foi por acaso. Algo dentro de você já está respondendo, já está se movendo, já está sendo realinhado com o seu propósito original. Você já não é mais o mesmo de quando deu play neste vídeo. E isso não é exagero, é revelação. Você ouviu, você ficou, você sentiu.
Isso prova que você é diferente. A maioria teria desistido no meio, teria se distraído, teria ignorado a verdade, mas você permaneceu. E isso te posiciona em um novo nível, um nível onde os medos não comandam mais, onde as desculpas não te servem mais, onde a dúvida perde força e onde o propósito começa a falar mais alto. Agora é o momento de agir como quem já entendeu. De viver como quem sabe que carrega um chamado, como alguém que compreendeu que a vida não pode ser desperdiçada, que os dias não podem mais ser entregues ao piloto automático, que a sua mente não pode mais ser dominada por narrativas que não te pertencem. Agora é hora de reprogramar sua mente com intenção, de cultivar palavras, pensamentos e hábitos que vão te levar exatamente onde você foi criado para estar. Por isso, se essa mensagem falou com você, curta este vídeo, se inscreva no canal, ouça essa voz e compartilhe com alguém. Alguém que esteja travado, alguém que esteja desistindo, alguém que precise de uma última palavra de fé antes de soltar tudo. Porque você pode ser essa ponte, você pode ser o canal, você pode ser a voz que muda uma vida. Você chegou até o fim desse vídeo e isso já prova que você é incomum. Isso mostra que existe dentro de você uma fome de transformação que não pode mais ser ignorada. Você não é qualquer um. A maioria teria parado nos primeiros minutos. A maioria teria trocado essa mensagem por mais uma distração vazia. Mas você ficou, você ouviu, você sentiu cada palavra e agora você está pronto para agir. Pronto para deixar para trás quem você era. Pronto para assumir a versão de si mesmo que já estava latente, esperando por esse exato momento. Então não volte atrás. Não se sabote, não se silencie. A partir de agora você já sabe a verdade, já entendeu como sua mente funciona, já descobriu como pensamentos moldam sua realidade. Você percebeu que não é o mundo que te prende, é o que você acredita sobre si mesmo, e isso a partir de hoje pode mudar. A versão antiga de você já não cabe mais. As limitações antigas já não combinam mais com sua nova visão. O medo já não é mais compatível com a sua nova coragem. O conformismo não pode mais andar com quem decidiu vencer. Chegou o tempo de reprogramar seus dias, suas palavras, sua postura, sua energia. Chegou o tempo de falar com autoridade, de caminhar com direção, de se conectar com o propósito que Deus colocou dentro de você. Porque você não foi criado para sobreviver, foi criado para conquistar, transbordar, influenciar. A mudança que você tanto espera não vai vir de fora. Ela já começou aí dentro e ela vai continuar. A cada decisão, a cada atitude, a cada pensamento intencional que você cultivar daqui para frente. Escreva nos comentários agora: eu escolho viver como um campeão. Curta, compartilhe e se inscreva no canal Ouça Essa Voz, porque aqui uma palavra pode mudar tudo. Aqui sua fé se encontra com a sua ação e juntas elas constroem um destino extraordinário. Vá, viva, reprograme, comande, avance, porque o seu futuro começa agora.